Pense por um momento. O que você acredita que acontece após a morte? Você já parou para questionar se as ideias de céu e inferno, tão enraizadas nas tradições cristãs, sempre existiram? E se eu te dissesse que, em tempos antigos, essas noções sequer faziam parte do pensamento humano sobre o além? Hoje, vamos mergulhar em um fascinante mundo de ideias sobre a vida após a morte, antes mesmo de o céu e o inferno se tornarem conceitos populares. A última revelação que vamos explorar é a mais surpreendente de todas e pode mudar para sempre a forma como você compreende o além. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes, deixar seu like e compartilhar este vídeo com quem você acredita que também vai se fascinar com essas descobertas. Prepare-se para revelações surpreendentes que podem transformar sua compreensão da história e da espiritualidade. Para entender como o céu e o inferno surgiram, precisamos voltar às raízes da civilização, muito antes do surgimento do cristianismo. Nos primeiros registros escritos da humanidade, como o Épico de Gilgamesh, a vida após a morte não era vista como um paraíso ou um tormento eterno, mas como uma existência sombria e indiferente. Gilgamesh, em sua busca pela imortalidade, descobre que a morte é o destino final de todos, e que mesmo os heróis acabam em um submundo sem glória. Nesse cenário, não há recompensas ou punições individuais. Há apenas a resignação de um destino comum. Esse entendimento é fundamental, porque ele reflete uma visão coletiva e pragmática da morte. No antigo Oriente Próximo, as pessoas acreditavam em uma existência pós-morte, mas ela era geralmente descrita como um estado de sombra, onde as almas residiam em um submundo conhecido como Sheol, na tradição hebraica, ou Hades, na mitologia grega. O Sheol, mencionado em textos como o livro de Jó e os Salmos, não era nenhum lugar de sofrimento nem de alegria, mas simplesmente o destino inevitável de todos os mortos, fossem eles justos ou perversos. Essa visão do além, como algo indiferenciado, também aparece na Grécia Antiga, especialmente nos escritos de Homero. Na Odisseia, o herói Ulisses visita o Hades e encontra almas que vagam em um estado de apatia, sem distinção moral entre os virtuosos e os malfeitores. O que determina a existência após a morte é, na verdade, o status social e a memória entre os vivos, e não a conduta moral em vida. Com o tempo, essa visão começou a mudar. A ideia de justiça divina após a morte surgiu como uma tentativa de resolver uma das questões mais angustiantes da experiência humana. Por que pessoas boas sofrem enquanto os maus prosperam? Foi nesse contexto que surgiram as primeiras ideias de julgamento pós-morte. Platão, por exemplo, em seus diálogos como Fédon e República, descreve um sistema de recompensas e punições para as almas, marcando uma transição fundamental no pensamento sobre o além. Ele acreditava que a alma era imortal e que, após a morte, passaria por um julgamento para determinar seu destino. Essa ideia de um julgamento moral após a morte também influenciou profundamente o judaísmo do Segundo Templo. Durante esse período, cerca de 400 anos antes do nascimento de Jesus, algumas seitas judaicas começaram a adotar a crença na ressurreição dos mortos e na retribuição divina. Livros apócrifos como Segundo Macabeus apresentam mártires que aceitam o sofrimento terreno com a esperança de uma gloriosa ressurreição, onde seriam recompensados por sua fidelidade. No entanto, essas ideias não eram universais nem consensuais. Enquanto os fariseus defendiam a ressurreição e o julgamento divino, os saduceus, outro grupo influente do judaísmo, rejeitavam qualquer noção de vida após a morte, acreditando que a recompensa de Deus seria vivida nesta vida, e não em um além misterioso. Então, como o cristianismo primitivo herdou e transformou essas crenças?
Jesus de Nazaré, de acordo com estudiosos como Bart Ehrman, proclamava uma visão apocalíptica do futuro. Ele falava de um reino de Deus que seria estabelecido na terra, onde os justos seriam ressuscitados para viver em paz, enquanto os ímpios seriam destruídos. É importante notar que nas palavras de Jesus registradas nos evangelhos, a ideia de um inferno eterno como lugar de tormento não aparece de forma clara. O que encontramos são referências ao Gina, um vale associado ao descarte de lixo e, simbolicamente, à destruição final. Mas após a morte de Jesus, seus seguidores reinterpretaram sua mensagem. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu extensivamente sobre a ressurreição, mas também começou a descrever uma vida após a morte em termos de um céu espiritual, onde as almas justas esperariam pela ressurreição final. Essa mudança é significativa, pois aponta para a crescente influência das ideias gregas sobre a imortalidade da alma na teologia cristã primitiva. Deixe nos comentários o que você acha até aqui. Essas ideias fazem sentido para você? Como você imagina o além? Continue conosco, porque no próximo segmento exploraremos como o conceito de inferno evoluiu e se tornou uma das imagens mais poderosas do cristianismo. Imagine-se voltando no tempo para um mundo onde não havia promessas de paraíso ou ameaças de tormento eterno. O que as pessoas acreditavam sobre o que acontecia após a morte? Como essas crenças moldaram a forma como viviam? No segundo segmento desta jornada, exploraremos como as noções de justiça divina evoluíram ao longo da história, dando origem às ideias de céu e inferno que conhecemos hoje. Essas revelações podem mudar para sempre a forma como você compreende a relação entre a morte e a religião. Se você está gostando desse conteúdo, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes e deixe seu like. Ajude-nos a levar esse debate a mais pessoas. Agora vamos continuar nossa exploração. Nos primeiros registros históricos, como na antiga Mesopotâmia e Egito, a ideia de justiça divina após a morte era inexistente ou rudimentar. No épico de Gilgamesh, um dos textos mais antigos da humanidade, a vida após a morte era vista como um destino sombrio e inevitável. Todos iam para o mesmo lugar, uma casa de pó e escuridão, onde reis e servos conviviam como iguais. Não havia julgamento, recompensa ou punição. A existência pós-vida era mais um reflexo do desespero humano diante da morte inevitável do que uma visão de retribuição divina. No Egito Antigo, as coisas começaram a mudar. A crença no Duat, o mundo dos mortos, incluía um julgamento baseado nas ações da vida. O coração do falecido era pesado contra a pena da verdade e justiça, chamada Ma'at. Aqueles cujos corações eram leves entravam em um paraíso eterno, enquanto os que falharam eram devorados por Amit, uma criatura metade crocodilo, metade leão. Esse conceito, no entanto, estava profundamente ligado à ordem e moralidade egípcias, e não a uma ideia universal de salvação ou condenação. Essas primeiras concepções começaram a influenciar as tradições israelitas e, mais tarde, o cristianismo. O Sheol, mencionado na Bíblia hebraica, era um lugar de silêncio e escuridão onde todos os mortos iam, independentemente de sua moralidade. Era um conceito muito diferente do céu e inferno que se desenvolveriam posteriormente. No entanto, a transição do Sheol para ideias mais elaboradas de vida após a morte começou a ocorrer durante o período do judaísmo do Segundo Templo, entre os séculos 6 a.C. e 1 depois de Cristo. De acordo com estudiosos como Bart Ehrman, essa evolução foi impulsionada por uma necessidade social e teológica de explicar a injustiça no mundo. Como poderia um Deus justo permitir que os justos sofressem e os ímpios prosperassem? Surgiu então a ideia de uma ressurreição individual e julgamento divino no fim dos tempos. Essa crença
foi influenciada por tradições persas e gregas, como o zoroastrismo, que já apresentava uma divisão entre paraíso e inferno baseados no comportamento humano. O Novo Testamento reflete um momento em que essas ideias estavam em transformação. Jesus, como registrado nos Evangelhos, falou frequentemente sobre o reino de Deus, mas seus ensinamentos sobre o além eram menos sobre céu e inferno, no sentido literal, e mais sobre um julgamento final. Ele usava metáforas como o Gêena, um vale próximo a Jerusalém, para ilustrar a destruição dos ímpios. Segundo Ehrman, o Gêena, associado ao descarte de lixo e fogo, representava um fim completo, e não uma tortura eterna. Após a morte de Jesus, seus seguidores começaram a reinterpretar suas palavras à luz de suas próprias circunstâncias. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi fundamental para transformar a ideia do reino de Deus em algo mais espiritual. Em suas cartas, como em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo descreve a ressurreição dos mortos e um corpo glorificado que viveria eternamente na presença de Deus. Essa visão foi influenciada pelo pensamento grego, particularmente pela crença na imortalidade da alma. Essa fusão de ideias judaicas, cristãs e gregas estabeleceu as bases para as concepções posteriores de céu e inferno, mas ainda havia muita divergência. Textos como o Apocalipse de Pedro, descoberto em Akhmin, no Egito, fornecem descrições vívidas de tormentos infernais e recompensas celestiais. O inferno era imaginado como um lugar de punição eterna para pecadores específicos, como blasfemadores, adúlteros e usurários. Por outro lado, o céu era um local de paz eterna, mas descrito com muito menos detalhes, talvez por ser mais difícil descrever a felicidade do que o sofrimento. Essas descrições apocalípticas tinham um propósito claro: moldar o comportamento das pessoas na vida terrena. Assim, o conceito de céu e inferno começou a ser utilizado como ferramenta para disciplinar e controlar a sociedade, algo que veremos com mais detalhes na próxima parte. Você já havia considerado que essas ideias poderiam ter raízes tão complexas e divergentes? Deixe sua opinião nos comentários e fique conosco, porque ainda temos muito mais para explorar nessa fascinante jornada pela história do além. Imagine-se em um mundo em que as crenças sobre o além começam a se tornar ferramentas de poder. Como o céu e o inferno, antes conceitos vagos ou inexistentes, passaram a ser usados para moldar sociedades, controlar comportamentos e até justificar decisões políticas. No segmento anterior, exploramos o surgimento dessas ideias no judaísmo do Segundo Templo e no cristianismo primitivo. Agora, veremos como essas crenças se tornaram fundamentais no pensamento cristão e na construção de instituições religiosas. Prepare-se para descobrir como esses conceitos evoluíram até os dias de hoje. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem mais precisa conhecer essas ideias fascinantes e transformadoras. Com a consolidação do cristianismo como uma religião institucional no Império Romano, as ideias sobre céu e inferno ganharam uma nova dimensão. Constantino, o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo, foi crucial para a difusão dessas crenças. Sob seu governo, os líderes da Igreja começaram a formular doutrinas mais definidas sobre o além, alinhando-as com a política imperial. A ideia de um julgamento eterno servia como uma poderosa ferramenta para assegurar a ordem social. O inferno, por exemplo, foi reinterpretado como um lugar de tormento eterno, não apenas para pecadores comuns, mas para hereges e inimigos da Igreja. Essa ideia foi amplamente popularizada através de textos como o Apocalipse de Pedro e o Apocalipse de Paulo.
Este último descrevia visões detalhadas do inferno, com pecadores enfrentando punições específicas baseadas em seus crimes, em um sistema que refletia a lei de retaliação. Essas imagens ajudaram a fortalecer a autoridade da Igreja, ao mesmo tempo que ofereciam ao povo um senso de justiça divina que nem sempre era percebido na vida terrena. A obra A History of the Afterlife destaca como essa transição foi profundamente influenciada por debates teológicos. Durante os concílios e disputas entre teólogos, surgiu a ideia de que a alma humana era imortal e enfrentaria um julgamento imediato após a morte. Embora essa crença não estivesse claramente presente nos ensinamentos de Jesus, ela foi essencial para a consolidação do cristianismo como religião dominante. Um exemplo significativo dessa evolução é a figura de Santo Agostinho, um dos mais importantes pensadores cristãos do IV e V séculos. Em sua obra Cidade de Deus, Agostinho articulou uma visão dualista do além, com um céu de glória eterna reservado aos eleitos e um inferno de tormentos inescapáveis para os pecadores. Segundo ele, o inferno não era apenas um destino para os maus, mas uma manifestação da justiça divina, que glorificava a santidade de Deus ao punir os ímpios. Esse modelo teológico foi amplamente aceito e disseminado pela Igreja, moldando o pensamento ocidental por séculos. Ainda assim, havia vozes divergentes. Alguns cristãos primitivos, como Orígenes, argumentaram que o inferno era uma condição temporária, destinada a purificar as almas antes de sua reconciliação final com Deus. Essa visão, conhecida como apocatástase, foi condenada como heresia, pois minava a ideia de punição eterna como um dissuasor moral. A partir da Idade Média, o céu e o inferno passaram a ser representados de maneira mais vívida na literatura, arte e cultura popular. Poetas como Dante Alighieri, em sua obra A Divina Comédia, criaram narrativas detalhadas sobre a jornada da alma, consolidando imagens de um paraíso celestial e um inferno de tormento. Essas descrições não apenas refletiam crenças teológicas, mas também influenciavam o imaginário coletivo, perpetuando uma visão binária do destino humano. No entanto, a obra que estamos explorando argumenta que essas concepções não eram apenas espirituais, mas profundamente políticas. O inferno servia como uma ameaça que reforçava a obediência à Igreja e ao Estado, enquanto o céu era uma promessa que justificava sacrifícios e sofrimentos na vida terrena. Assim, essas ideias ajudaram a sustentar hierarquias sociais e políticas por meio de uma lógica divina de recompensa e punição. Até aqui, o que você acha dessa jornada pelas raízes e ramificações dessas crenças? Deixe sua opinião nos comentários. Na próxima parte, exploraremos como as concepções modernas de céu e inferno foram desafiadas pelo pensamento secular e pelos avanços científicos, transformando a forma como enxergamos a morte e o além. Imagine um mundo onde o céu e o inferno não são mais certezas absolutas, mas ideias que começam a ser questionadas e reinterpretadas. O que acontece quando avanços científicos, mudanças filosóficas e um novo entendimento sobre a natureza humana desafiam os pilares dessas crenças? No segmento final de nossa jornada, exploraremos como as concepções modernas de céu e inferno foram remodeladas, mostrando como a humanidade passou de um pensamento centrado no divino para uma visão mais focada na razão e na experiência humana. Antes de seguirmos adiante, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos. Juntos, podemos trazer reflexões profundas para mais pessoas. Durante o período do Iluminismo, no século XVIII, as ideias sobre o além começaram a mudar radicalmente.
Filósofos e cientistas como Voltaire e Isaac Newton começaram a questionar as bases teológicas do céu e do inferno. Em um mundo onde a razão e o método científico ganhavam espaço, a crença em uma existência pós-vida repleta de recompensas e punições começou a parecer uma construção cultural em vez de uma realidade universal. Como observado em A History of the Afterlife, esse período foi marcado por uma transição de uma mentalidade teocêntrica para uma antropocêntrica. Ao invés de se concentrar no julgamento divino, os pensadores passaram a enfatizar a importância de viver uma vida virtuosa e significativa aqui e agora. Embora muitas pessoas continuassem acreditando no céu e no inferno, essas ideias começaram a ser interpretadas mais como metáforas do que como realidades literais. Uma das maiores mudanças veio da teologia liberal do século XIX. Teólogos como Friedrich Schleiermacher argumentaram que a vida após a morte deveria ser vista menos como um julgamento punitivo e mais como uma continuidade da experiência humana em comunhão com o divino. Essa perspectiva diminuiu o foco na punição eterna, enfatizando a misericórdia e o amor de Deus. No século XX, a psicologia e a sociologia também desempenharam um papel crucial na desconstrução das ideias tradicionais de céu e inferno. Sigmund Freud, por exemplo, sugeriu que essas crenças eram projeções do medo humano da morte e da necessidade de ordem moral. Para Freud e outros, o inferno representava uma externalização de ansiedades internas, enquanto o céu simbolizava um desejo de transcendência e paz. Essas mudanças coincidiram com um declínio na religiosidade em muitas partes do mundo ocidental. Pesquisas recentes citadas na obra mostram que, embora uma parcela significativa da população ainda acredite em alguma forma de vida após a morte, o número de pessoas que veem o céu e o inferno como realidades literais tem diminuído. Muitas vezes, essas crenças são reinterpretadas como estados espirituais ou metáforas para a maneira como vivemos e nos conectamos com os outros. No entanto, mesmo diante do ceticismo moderno, o poder emocional dessas ideias permanece forte. Como argumenta Bart Ehrman, a crença em uma justiça divina, seja no céu ou no inferno, continua a oferecer conforto para muitas pessoas que lutam para encontrar significado em um mundo aparentemente caótico e injusto. Assim, chegamos a um ponto crítico. As ideias de céu e inferno não desapareceram, mas evoluíram. Para alguns, elas são lidas literalmente como ensinamentos fundamentais de fé. Para outros, são metáforas poderosas que nos desafiam a refletir sobre como vivemos nossas vidas. E para aqueles que rejeitam completamente essas noções, elas permanecem como um testemunho do desejo humano por ordem, justiça e transcendência. Imagine-se diante de uma pergunta que ecoa ao longo de milênios. O que realmente define a vida após a morte? É a justiça divina? É o desejo humano de transcendência? Ou seria simplesmente uma construção cultural que reflete nossos medos e esperanças? Enquanto encerramos esta jornada, vamos mergulhar ainda mais nas ramificações dessas crenças e em como elas moldaram e continuam a moldar nossa maneira de viver e pensar. Não se esqueça de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes, deixar seu like e compartilhar este conteúdo. É um convite para que mais pessoas reflitam sobre questões tão profundas e transformadoras. No estudo das raízes e transformações do céu e do inferno, é impossível ignorar como essas ideias foram, por séculos, maleáveis, moldadas pelas necessidades e contextos históricos das sociedades que as abraçaram. Como destacado na obra, o conceito de céu nem sempre foi associado a um lugar de felicidade eterna. Nos primeiros textos judaicos e cristãos, o céu era menos uma recompensa e mais um espaço reservado à morada divina, separado da experiência humana.
Apenas gradualmente, ele foi sendo reconceptualizado como um destino para os justos. Da mesma forma, o inferno nem sempre foi um lugar de punição eterna. A ideia de um tormento infindável para os pecadores, embora presente em alguns textos apocalípticos, como o Apocalipse de Pedro, foi amplamente influenciada pelo imaginário cultural de outras tradições, como o zoroastrismo persa e a mitologia grega. No zoroastrismo, por exemplo, a batalha entre o bem e o mal já incluía conceitos de julgamento individual e uma separação entre destinos positivos e negativos após a morte. À medida que o cristianismo se expandiu, essas ideias começaram a se solidificar como dogmas. A teologia medieval, especialmente sob a influência de pensadores como Tomás de Aquino, elaborou um sistema detalhado sobre o além, incluindo o purgatório como um espaço intermediário para a purificação das almas. Mas é fascinante observar como argumenta a obra que essas elaborações não foram unânimes. Muitas comunidades cristãs e movimentos heréticos rejeitavam tais noções, retornando a interpretações mais simples ou simbólicas do além. No mundo moderno, a secularização trouxe novas perspectivas. Se o céu e o inferno eram antes vistos como certezas, passaram a ser cada vez mais questionados como símbolos. Por exemplo, a ideia de um inferno eterno tornou-se menos compatível com as noções contemporâneas de justiça. Afinal, como um Deus de amor poderia condenar alguém a tormentos infinitos por ações cometidas em uma vida finita? Esse dilema moral levou a reinterpretações dentro de algumas tradições cristãs, como a ideia da aniquilacionismo, que sugere que os ímpios simplesmente deixam de existir após a morte, em vez de sofrerem eternamente. Por outro lado, o céu também sofreu revisões. Em vez de ser visto como um local físico de recompensas, é frequentemente descrito hoje como um estado de união com Deus ou um sentimento de paz espiritual. Essa mudança reflete a influência crescente da filosofia existencial e da psicologia na forma como interpretamos essas ideias. Ainda assim, as perguntas fundamentais permanecem. Como a History of the Afterlife sugere, o poder dessas ideias não está apenas no que elas descrevem, mas no que elas significam para quem as acredita. O céu e o inferno não são apenas lugares ou estados, são expressões profundas de nossa busca por sentido, justiça e transcendência. Deixe nos comentários como essas ideias ressoam com você hoje. Elas ainda têm um papel na sua visão do mundo? Ou você as vê como vestígios de uma era passada? A reflexão continua e você faz parte dela.